Olá, o programa Letras e Mídias traz hoje a presença do vice-chanceler da Universidade Estácio de Sá, professor Nelson Melo e Souza. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, o nosso convidado já ocupou inúmeras cátedras, inclusive da Unesco. É autor, entre outras, da obra Modernidade, a Estratégia do Abismo. Eu sou Francisco Malta, aluno do curso de Letras da Universidade Estácio de Sá. Comigo, os usuais participantes do programa, professora Gilda Corpes Diegues, professor Ivo Luquezzi. Professor, lendo o seu livro Modernidade, a Estratégia do Abismo, o senhor fala que a modernidade não seria a culminância para o bem, mas o descontrole para o mal. Essa frase vai contra tudo que é dito na mídia sobre os tempos atuais. O senhor poderia desdobrar essa ideia um pouco? Pois não, com todo prazer. Eu primeiro quero agradecer a você a gentileza de estar aqui nesse programa tão importante e tão interessante para a universidade, para todo o meio universitário. Essa frase ela está dentro de um contexto. É quando, na verdade, eu analiso a obra de Max Weber e estabeleço um confronto entre aquilo que Weber chama de racionalidade irracional, que é o que mais ou menos domina hoje o mundo moderno, né? Super racional, mas uma racionalidade de meios, aplicada a realizar as coisas da maneira mais eficiente e mais barata possível, sem se preocupar se o torpedo que ele está desenvolvendo vai jogar abaixo o navio que carrega o açúcar e o arroz, que ele também ajudou a desenvolver no outro campo, né? Então é uma racionalidade meio doida que Max Weber demonstra uma enorme preocupação e diz que esse tipo de racionalidade, que é construída pelas nossas costas, ninguém é responsável por isso, é todo um conjunto, isso estaria nos levando a um mundo fracionado, um mundo burocratizado, um mundo especializado, um mundo, para usar um neologismo que muita gente não gosta, coisificado, né? Todas as relações humanas são coisificadas. Estamos perdendo o conteúdo humano das nossas relações, tratando todo mundo como coisa, como objeto manipulável, levando vantagem aqui, levando vantagem ali, numa corrida absolutamente cega, como eu chamo no meu livro, que é a chamada Estratégia do Abismo, né? E nisso eu estabeleço uma comparação com a escatologia, digamos assim, né? Porque é quase religiosa, de Hegel e do seu discípulo Fukuyama, que parecem ver no desdobramento de tudo isso, pela ciência, pela tecnologia, por uma série de coisas que estão acontecendo, estão vendo uma espécie daquilo que nós poderíamos chamar de caminhada do bem. O que Weber vê é a caminhada do mal. Então isso é que eu procurei deixar claro no meu trabalho. Certo. Professora Gilda, teria uma... Não, me parece, sim, que, quer dizer, eu não consigo discordar do senhor em absolutamente nada. E, na verdade, me parece que o próprio conceito de modernidade é um conceito problemático, porque é um conceito vazio, que já denuncia esse vazio de ser, esse vazio de uma essência que dê suporte ao ser humano. Quer dizer, há uma vertigem na modernidade que me parece ser que não apenas dos dias atuais. Mas esse conceito de modernidade é um conceito complexo e eu gostaria de ouvir do senhor um pouco mais sobre, né, como o senhor entende a modernidade. É muito amplo, eu sei. Olha, Gilda, essa é a pergunta que, na verdade, é o centro do livro, né? Que o livro, na verdade, foi escrito para esclarecer essa Babel que está por trás de uma palavra que ela congrega 20, 30, 40 conceitos e é uma palavra só, modernidade. Né?
ela se mostra tão insatisfatória na sua interpretação que muitos autores, a começar de Rabelais e Lyotard, etc., já cunharam a expressão pós-modernidade. E o pós-moderno agora virou moda. Ninguém sabe também definir o que é o pós-moderno. Já se tentou de diversas vezes, não se consegue encontrar, porque os autores também batem cabeça uns com os outros. Então, eu acho que se nós não tivermos um posicionamento central para definir o que está nos acontecendo, nós corremos o risco de cair na armadilha anterior, a denunciada por Weber. Aquela que nós perdemos o comando de nosso próprio destino. E somos embrulhados como num enorme vagalhão, num mar tempestuoso, e a gente não sabe em que praia vai acabar, ou se existe alguma praia nos esperando, né? Então eu acho que esclarecer os conceitos, saber do que nós estamos falando, é também saber dos perigos que nos estão rondando, e das benesses que, bem administrado, nós podemos colher. Então eu vinculei modernidade a, na verdade, 3 revoluções que houve na história da humanidade. Revolução é uma palavra banalizada. Um movimento militar no interior da Uganda é chamado de revolução. Mas não é isso não. Revolução é uma coisa muito séria e houve poucas na história da humanidade. Praticamente 3, que é quando muda tudo. Revolução, na verdade, como a palavra está dizendo, a revolução, né? Muda tudo, né? Mudam os valores, muda a forma de vida, muda a estrutura de produção, muda a forma de vida, a forma de se relacionar socialmente, etc., né? Então, modernidade, para mim, é a última das revoluções. Teve a que criou o homem, teve a agrária, que criou a sociedade agrária, e a modernidade, que é a revolução que surge com o desenvolvimento industrial e tecnológico. Nós estamos no meio dela, estamos começando, temos 100 e poucos anos. Então, falar de pós-moderno, quando nós estamos apenas começando, é porque a pessoa não está entendendo rigorosamente nada do que está acontecendo. Concordo, até desdobraria. Eu acho que o Ivo também teria algumas pontuações. O pós-moderno acaba se prestando como um selo, né, na falta de nomear algo mais substancial, quer dizer, e oferecer um produto, né, que se presta tanto a livro quanto a outros formatos. Então, põe-se ali o selo de pós-moderno e em nome disso cai-se no vale tudo. É mercadologia. Marketing. Marketing pessoal. Os autores têm muita vontade de cunhar um termo que possa ficar ligado ao nome deles, né? Pós-moderno agora virou Lyotard, virou Rabelais e tal, né? Embora já tenha sido usado por Toynbee, mas com outro sentido. Há muitos anos atrás, Arnold Toynbee foi quem primeiro usou o termo pós-moderno, mas num outro sentido. Ele usou justamente para designar a modernidade. Ele só não usou o termo modernidade, mas usou pós-moderno, no mesmo sentido que eu estou usando. Quer dizer, aquele tipo de sociedade que está sendo criado em função de um processo de revolução nas técnicas de produção e no aumento da produtividade, que vai gerando especialização, vai gerando consumismo e vai gerando materialismo e a carência de valores, a desagregação dos valores. Nesse sentido é que Toynbee diz, este mundo que nós estamos vivendo agora não tem nada a ver com o mundo do século XVIII. É um outro mundo, muito menos com o mundo da Renascença. Então, se moderno nós podemos chamar este mundo que se abriu com a Renascença e com a ciência, esse outro agora que nós estamos vendo, esse atual, tem que ser pós-moderno. Então, pós-moderno para ele é sinônimo de modernidade, mas no sentido que eu estou usando. No sentido global, de uma grande revolução transformativa, e não no sentido de um modismo, que entra agora o pós-moderno. Amanhã muda e vai ser o quê? Pós-moderno. E daí a pouco, daí a 10 anos, vai mudar de novo. Pós-moderno. Não tem sentido nenhum. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Já fixar modernidade é um problema, né? Porque que critério se vai usar? Se estivessem aqui um historiador, né, um cientista político, um filósofo, um esteta, para cada um deles, o parâmetro de nascedor da modernidade seria o historiador as grandes navegações do século XVI. Esse é o mundo moderno que foi criado, né? Porque não é ainda a grande revolução transformativa, porque o parâmetro que eu proponho é o parâmetro das grandes revoluções transformativas. Enquanto nós estamos na agrária, isto é, com transformações da agrária, claro que toda
Toda a sociedade, ela é dinâmica, ela não é estática, ela vai se transformando, vai se modificando, etc. Mas dentro da mesma estrutura de produção. Eram as guildas, os mercadores, a produção, a força de trabalho era 90% no campo, 10% na cidade. Isso foi até ontem, foi até 100 anos atrás, né? Que era assim. O Brasil, até meio século atrás, tinha 70% da sua força de trabalho no campo, ainda tinha os pés fincados na agrária. Quer dizer, com a indústria só é que criou-se condições para a formação de um novo tipo de sociedade, um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de estrutura produtiva, usando a energia mecânica, energia solar, combustível, etc., para acionar máquinas cada vez mais sofisticadas, numa sociedade que hoje em dia inverte completamente a pirâmide ocupacional da agrária. Hoje nós temos uma sociedade, como no caso dos Estados Unidos, que tem 96% urbano, vivendo em cidades, e 4% nos campos. O Brasil mesmo está hoje em dia com cerca de 80% urbano e 20% nos campos. Isto é uma revolução. E isto é uma grande transformação. Então, daí nós podemos dizer, nós estamos vivendo uma nova sociedade. Eu estou chamando de era da modernidade. É uma nova sociedade que está se começando. Nós não estamos no pós, não. Nós estamos começando, estamos em pleno ainda, né? Com todas as transformações relacionais, produtivas, estéticas, o modismo, a mercadologia, que é fundamental, porque senão a indústria para. Você tem que estar mudando o modelo do automóvel todo ano, o modelo do vestido, o modelo da roupa, o modelo do penteado, para dar trabalho a todo mundo. Quer dizer, é uma sociedade que tem uma dinâmica e uma estrutura completamente diferente de tudo que existiu no passado. Então é uma revolução. Eu diria que talvez essa busca de novos rótulos, né, se deva um pouco à própria característica da modernidade, que é a busca do novo. Só que Exatamente. Uma busca vertiginosa, aceleradíssima, né, e parece-me que os rótulos vão se desgastando, aí é uma necessidade da própria estrutura, né, da própria macroestrutura, de criação de novas referências, mas sem que a própria modernidade, enquanto consciência de si, né, tenha sido resolvida, o que vai provocando um vazio nesse deslocamento, nessa acima de tudo, Gilda, o que deixa todo mundo perplexo é que o tempo, no sentido, digamos, musical da expressão, né? Alegro, mas não toco, molto vivace, né? No sentido musical da expressão, o tempo da modernidade é vertiginoso. Nós estamos fora do velho adágio que se fazia na agrária, que levava séculos para se mudar alguma coisa. Agora não. Muda, às vezes, de semana em semana, de dia em dia, de hora em hora. É uma vertigem transformativa. Com base nessa enigmática deusa modernidade, né? Que a tudo se presta, ou a nada se presta. Em um dado momento de seu recente livro, A Modernidade e a Estratégia do Abismo, o senhor faz alusão a um modo de ser e de estar dessa contemporaneidade conturbada, que se caracterizaria por uma tendência à anestesia interpretativa, que parece também dialogar com uma capa de um de seus livros anteriores, na qual há uma gravura, A Parábola dos Cegos. O que o senhor poderia comentar a respeito? Quer dizer, o que vem a ser essa, na verdade, é anestesia interpretativa, o que a move? Com todo o prazer, essa é uma frase, inclusive você destacou bem, é uma frase que eu gosto muito e que eu encontrei assim no meio do trabalho que eu estava produzindo, né? É no sentido de que primeiro você tem um mundo marcado por especializações cada vez mais segmentadas. Hoje, se você não for um super especialista, você dificilmente encontra lugar no mercado de trabalho. E o super especialista não é que ele seja aquilo que Goethe chamou de o aleijão da história, ou que Ortega y Gasset chama de a nossa praga. Não é bem isso, porque sem um especialista não se vive. Todos nós somos, de certa forma, especialistas. E a sociedade está montada em cima disso. Mas é que você não pode ser especialista esquecendo o humano, esquecendo o referencial, esquecendo a sua base, da qual você vem. Você é um ser humano. Você se especializa para trabalhar, mas você é, antes de tudo, um ser humano.
O que está acontecendo no mundo moderno é que estamos perdendo esse referencial. E perdendo esse referencial, o especialista tem como referencial a sua especialidade, fica dentro dela, aprisionado por ela. Quando ela desaparece, porque é substituída por uma revolução tecnológica, ele se perde, fica completamente desorientado. Então há um problema de uma anestesia reflexiva, ninguém faz a crítica do que está acontecendo. Além do mais, essa turbulência, esse tempo acelerado, tudo isso dificulta muito o problema da reflexão, do pensamento, da crítica, da prudência, etc. Eu quero dizer a você o seguinte, aí vamos fazer talvez uma outra frase aí. A tolice não é um privilégio dos tolos. A tolice acontece, é um momento, acontece com qualquer um. Todos nós podemos ser vitimados por ela, né? E o mundo moderno parece que está sendo vitimado por uma tolice coletiva. Ninguém mais pensa, está todo mundo preocupado em ganhar vida, é a bolsa de valores, é o mercado de trabalho, né? E a elite pensante está se divorciando muito do caudal normal da vida. Tem uma elite pensante, aliás, muito boa, uma elite de altíssimo nível, mas ela está se afastando muito. É como dois satélites que estão saindo da órbita, elas estão abrindo uma distância entre elas enorme. Você vê a tiragem dos livros de filosofia e de reflexão, são boas, quer dizer, tem gente capaz de ler e refletir, mas não é o comum, não é o nosso cotidiano. Não é o nosso... Faltariam mediações. Exatamente, você está com um enorme espaço aí, sem intermediações. Você tem, por um lado, uma elite muito sofisticada, e, por outro lado, uma massa imensa atolada no dia a dia, nos problemas do diário, e sem nenhuma orientação, vivendo numa espécie de Babel, né? Ou as mediações existem, mas elas não cumprem seu papel? Talvez até exista, mas elas se perdem nesse nevoeiro, ninguém mais está vendo nada, nós estamos completamente cegos. Por isso que eu botei a parábola dos cegos, do Bruegel, ali na capa de um dos meus livros, que é um cego guiando outros cegos. Me parece, quer dizer, uma das questões que me parece muito contundente no momento atual é que é uma perda da visibilidade do tempo. Ou seja, as pessoas não conseguem mais estabelecer minimamente um projeto. Ou seja, vivem mergulhadas num cotidiano, calculando o dia seguinte, quando muito, sem nenhuma perspectiva. E isso, consequentemente, esvazia, né, a existência, esvazia a noção de ser, né? E a própria, talvez, não sei, vou arriscar, né, essa mediação se veja impossibilitada de exercer o seu papel, já que do outro lado, né, não há capacidade de resposta. Exatamente. Seria a falta absoluta de um diálogo nesse sentido. Ficando a maioria dessa massa, né, perdida nos pequenos valores, não sei se seria essa a sua visão. É o atoleiro do cotidiano. Nós estamos afogados no cotidiano, cada um cuidando de sua vida, cada um preocupado em pagar suas contas, e os carreiristas preocupados com suas carreiras. E os milionários preocupados em dobrar sua fortuna de ano em ano. Eu não sei o que um homem vai fazer com 20 bilhões de dólares, ou que parece que tem o Bill Gates hoje, 50 bilhões de dólares, ou um sheik árabe, 40 ou 60 bilhões de dólares. Eu não sei o que um homem pode fazer com isso. Eu não sei por quê. O que está por trás disso? Dessa ânsia de acumular dinheiro. O que é isso? Eu concordo integralmente. Isso não tem o menor sentido, porque você com 20 ou 30 ou 40 milhões de dólares, você já leva uma vida maravilhosa, uma vida espantosa, uma vida que não dá nem pra gente, para mortal conceber. Agora 20 bilhões de dólares, não dá para entender. O que um homem desse quer não dá para entender. As suas motivações, o que ele está querendo da vida, não dá para entender. Essa acumulação não é só também individual, ela é sistêmica. Eu lembro que Emir Sader, numa introdução que faz a um livro do Inácio Ramonet, A Geopolítica do Caos, se lembra que o hemisfério norte, portanto os países do primeiro mundo, detém 80% da riqueza mundial, circulante. Mundial. Para distribuir essa riqueza,
entre 15% da população do mundo. 15% da população deles, porque eles também têm uma desigualdade de renda muito grande. A concentração está cada vez maior. E para onde isso sinaliza? Né? Não, eu não sei o que isso vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Eles ficam aí jogando no mercado futuro, bolsa e isso e aquilo, fazendo especulações, querendo ganhar cada vez mais. Eu não sei para quê, eu não sei. Olha, eu digo a você o seguinte, esses valores não são inteligíveis para mim. E aí me abre um espaço de perplexidade, que eu digo das duas uma, ou eu estou fora desse mundo, ou eu não existo, ou este mundo está fora do eixo, eu não sei quem está fora de quê. Talvez seja eu, não sei. Eu admito essa possibilidade. Agora, nós não estamos no mesmo eixo. É a sensação do absurdo mesmo, que o senhor usa como título. Mas, apontando ainda para uma questão que me parece muito séria nessa vertigem, é o próprio esgotamento do planeta, né? Quer dizer, eu não sei para quê também uma busca tão acelerada de tecnologia, sendo que essa tecnologia nos aponta para uma destruição. Quer dizer, são bombas atômicas, são a água já apresentando sintomas de absoluta crise, né? Até eu gostaria de ouvir do senhor um pouco sobre essa questão ecológica, que me parece séria. Isso foi objeto de um curso que eu dei justamente à Cátedra da Unesco, né, que eu dei na UFRJ, e que eu decidi fazer um livro, está aí o livro de Educação Ambiental, Dilemas da Prática Contemporânea, porque a educação ambiental, a meu ver, está tudo normativo. Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não jogue papel no chão, não faça aquilo, é tudo normativo. Como se pelo normativo pudéssemos mudar o comportamento do mundo. A gente consegue muitas coisas, pequenas coisas, mas não mudar o comportamento da sociedade e do mundo. Esse continua movendo a sua máquina. A mesma máquina que destrói a camada de ozônio, a mesma máquina que já destruiu todas as florestas tropicais praticamente existentes em busca de madeira para fazer papel, que consome, o New York Times consome 17 hectares de floresta canadense em cada domingo para produzir 90% de anúncio. E assim por aí vai. A água já não existe mais em vários locais. A próxima guerra talvez seja a guerra da água, porque já está uma loucura isso aí, né? E os rios já estão praticamente todos mortos, já não tem mais peixe, não tem mais coisa nenhuma, né? Isso, o rio deságua no mar. O mar é um grande lago no final. No fim das contas, o mar é um grande lago. Então, tudo isso é resultante desta maluquice que leva um determinado cidadão a acumular 50 bilhões de dólares e querer 100, e depois quer 200. Compreende? O processo é o mesmo. As motivações são as mesmas, a maluquice é a mesma e a tolice é a mesma. É curioso que hoje, né, parece-me que quem tem a lucidez de fazer a leitura do que se processa na sociedade é visto como louco, né? E aqueles que estão mergulhados nesta loucura são vistos como sadios, né? Há uma total inversão. Então, muito a propósito, até ia aproveitar, mudando um pouquinho o eixo para essa questão das massas, né? A própria estética kitsch, que hoje norteia a nossa sociedade, é uma estética vazia, não? É uma estética que se deslumbra com a novidade, porém sem nenhum sentido, né? Então, eu acho que dentro desse movimento, né, de perda da consciência... Exatamente. A estética kitsch também exerce uma função, né, de produzir um entusiasmo em torno de momentâneo, nada, né? E momentâneo, muda de ano para ano, de mês para mês. Os próprios pintores, artistas plásticos mudam os seus chamados estilos. Eu não sei se se pode aplicar essa palavra, mas muda de 6 em 6 meses, de 4 em 4 meses, que tem que acompanhar a moda. O negócio é a moda, a ditadura da moda, é o tempo, é a velocidade, é a transformação. Ninguém para, não se fixa, ninguém cria raízes. Não existem mais árvores, só existe uma imensa ventania, né? O senhor comentou sobre a busca do dinheiro incessantemente de pessoas que ganham 40, 50, 60 bilhões de dólares, dinheiro que levaria 10 vidas para consumirmos. O que aconteceu? Perdemos o limite
Olha, isso é um problema de valores deformados e nós estamos sem uma central de valores. Cada um, é a mídia que comanda e a pessoa quer aparecer na mídia de qualquer maneira e quer deslumbrar, quer ter casas maravilhosas e quer mansões com 40 quartos que ele não vai usar, que fica fechado. Enfim, é uma deformação total da psicologia humana. Eu não sei realmente o que está acontecendo com o ser humano. A noção de limite, ela sempre existiu como ordenamento da vida. O artista é que às vezes rompe o limite, mas rompe sempre de maneira criativa. Rompe para criar algo novo, para propor algo novo e, portanto, para o encontro de um outro limite. Mas sempre com uma certa ideia de limite, né? Porque está em todos os mitos em que você rompe os limites, o mito de Ícaro, o de Prometeu, o de Fausto, você paga um preço muito caro. De modo geral, você paga o preço da vida, né? Em todos esses mitos, você paga o preço da vida. Aqui no mundo moderno, o que está acontecendo é aquilo que eu tenho chamado de Dom Juanismo. O Dom Juan, a lenda do Dom Juan é aquele que colecionou mais de 1000 mulheres na vida dele, então nunca amou nenhuma, né? Coleciona por colecionar, né? Tem porque tem, quer porque quer. Quer dizer, uma pessoa que vai passando, atropelando pela vida, sem uma parada emotiva, sem uma parada de sensibilidade, sem uma parada de desfrute real das coisas. É um atropelo de uma coisa em cima da outra, num frisson quantitativo que perde todas as noções de qualidade. Esse dom-juanismo erótico pode passar também para o financeiro, pode passar para o material, pode passar para o artístico, pode passar para todos os frissons que no mundo moderno estão fazendo com que as pessoas se atropelem a si mesmas numa corrida para alcançar que meta ninguém sabe, para que direção também não pergunte, porque não te vão responder, né? Então é uma ruptura de limites apenas pela ruptura, porque não tem nenhuma proposta por trás segurando, como nos artistas sinceros, honestos, como nos inovadores. Você rompe o limite propondo alguma coisa. Aqui você rompe o limite por romper. Eu não resisto à tentação diante de sua referência ao Dom Juanismo presente hoje, societariamente falando. Não resisto a fazer uma correlação. Da mesma maneira como num certo viés psicanalítico, se pode ver no Dom Juan o ser que no fundo recusa todas as mulheres, e por isso ele as tem todas, não se fixando em nenhuma. Esse Dom Juanismo transportado para o modelo societário não seria também, na ânsia de viver febricitantemente a vida, no fundo, estar fazendo um culto à própria morte? Olha, é uma reflexão bastante profunda e que já está até presente na própria obra de Freud, né? Quando Freud diz que nós acabamos sendo dominados por Thanatos e não por Eros, que é a grande dificuldade e ambivalência do mundo moderno, ele talvez estivesse fazendo referência a um tipo de vida tão vazia, tão sem sentido, tão sem erotismo no sentido puro da palavra, no sentido criativo da palavra, no sentido nietzscheano da palavra, né? Que na verdade nós estamos sucumbindo ao desejo de morrer. A sociedade está caminhando, talvez, para aquilo que eu, no meu livro, chamo de estratégia do abismo, né? Eu acho que índices não faltam, né, para dar suporte à própria violência no mundo moderno. Eu acho que atua como indicativo dessa busca, né, quer dizer, uma corrida para o nada que termina resvalando nessa quase procura da morte, né? Mas o senhor falou sobre a arte. A arte é um tema muito caro. E não seria a arte, uma primeira pergunta, não seria a arte uma espécie de antídoto a todo esse processo civilizatório que está se construindo, ou se afigurando pelo menos? Quer dizer, a busca da arte que trazendo reflexão, trazendo...
Porque a morte da arte também vem sendo anunciada, né? Vem sendo anunciada, e eu acho que ela já aconteceu, né? Porque hoje em dia a arte é totalmente comercializada, hoje só se produz arte para se vender decorativamente. Hoje não se produz uma arte autêntica, hoje é difícil você encontrar. Hoje em dia, talvez até exista, eu talvez esteja falando aqui, porque eu não conheço bem os artistas modernos e contemporâneos, até eles podem até me corrigir. Mas é difícil um artista que use a arte como expressão de uma angústia pessoal, de algo que ele tenta realmente exprimir, e que seja um coletivo da humanidade, a busca de uma identificação do homem com o homem, uma ponte do homem para com o homem, né? Hoje em dia, quantos livros você vendeu, quantos quadros você produziu, se não se, é tudo medido em dinheiro, tudo medido em quantidades materiais. A arte se mercantilizou, portanto se vulgarizou e portanto deixou de ser arte. É uma outra coisa que não tem nada a ver com arte. A arte sempre foi a essência do humano. Você vê, por exemplo, a decoração de um punhal celta, por exemplo, de um punhal germano, aquelas decorações maravilhosas que eles faziam, que os orígenes daquelas épocas faziam. Em que acrescenta a utilidade daquele punhal? Em que acrescenta a eficiência daquele punhal? Nada. Aquilo é apenas uma forma de expressão, uma forma de identificação do homem com a beleza, com a pureza, com a elegância, né? Aquilo é uma busca interior que os homens têm desde que se transformaram em homens. Os símios não têm, as formigas não têm, só o homem tem. Se nós perdermos isso, nós estamos perdendo o último elemento da nossa total humanidade, da nossa total processo de desumanização. É verdade. Eu acho que o a arte sempre precisou de um certo lugar que a protegesse, né? Para que ela pudesse falar sua própria singularidade. E hoje, na contramão disso, está a sobrecarga, o investimento profundo da necessidade de dar a ela visibilidade. E aí, na contaminação dessa visibilidade, vem a estratégia marqueteira que deforma na origem do processo e sua destinação. Ele cuida completamente, já não é mais arte. Você vai a um leilão de Londres, por exemplo, o que interessa ao leilão de Londres é um milionário se exibir e comprar um quadro de Rembrandt por 40 milhões de dólares. É novamente a ideia do colecionador sem sentido, né? Por que ele vai comprar aquele quadro de Rembrandt? Ele não sabe nem quem é Rembrandt, não quer saber nada. Ele quer dizer que ele tem 40, quer dizer assim à sociedade: eu tenho 40 milhões de dólares para gastar com o que eu quiser, minha gente. Eu estou comprando esse quadro de Rembrandt, como eu podia também comprar uma concha de praia que me agrade. Se eu pedir de 100 milhões de dólares eu quiser dar, eu dou. Também ele compra porque ele sabe que nessa espiral enlouquecida, 40 milhões... Hoje vão valer 60 amanhã, é investimento também. Exatamente. É vaidade, pior ainda. É vaidade, é exibição e é investimento. Só não é arte. A única coisa que não é. Ele compra um quadro, ele não compra arte. Não compra. Ele não compra nem quadro, ele compra uma mercadoria. Exato. E o pobre Van Gogh, em vida, vendeu um quadro, ainda assim, por uma ação generosa de seu irmão. Do irmão. Porque a arte eu acho que só vale enquanto processo de reflexão. Quer dizer, é preciso ter um olhar muito específico para se poder entender não só o que é arte, e hoje é uma palavra extremamente vulgarizada, a arte, porque tudo é arte culinária, arte para todo tipo de gosto e gasto, a palavra arte hoje serve. Mas as pessoas não percebem que a arte, ela propõe uma diferença. E isso, quer dizer, talvez, não sei, vou arriscar, essa deformação mercadológica esteja paulatinamente matando a arte, não porque vai matar a angústia do homem, mas mata o olhar do homem sobre a arte. Ou seja, o receptor não consegue mais captar. Porque ele já não funciona mais como receptor. Exato. Ele é uma coisa que está olhando para outra coisa. Está metendo vários cifrões ali no meio. Entende? O intermediário é o cifrão. É o cifrão e saber se ele vai aparecer na mídia ou não. São as duas referências. O resto não tem a menor importância. Menor importância. Né? É uma cambalhota dos valores, né? Absolutamente. Os valores estão dando umas cambalhotas, eu não sei onde é que isso vai parar. Tenho a menor ideia. Não sou profeta, felizmente.
Professor, você teria alguma consideração a se fazer? Eu sempre citei, porque o tema é inesgotável, só que o tempo é esgotável, né? Mas eu queria recuperar, de certa maneira, uma das aporias, uma das dificuldades presentes nesse curso torturado da modernidade, que diz respeito à tecnologia mencionada num bloco anterior. Porque, se por um lado ela é detonadora de conflitos, de tensões, de deperecimentos, também é ela que detém os meios salvíficos. É ela que, de alguma maneira, também nos impedirá de um extermínio elaborado até pela própria natureza. Então eu queria recuperar esse dado da ambivalência assimétrica dos valores como um elemento de perturbação para um centramento do eu hoje. Quer dizer, quando esse eu se põe em questão e pensa a realidade, fica parecendo a ele difícil de harmonizar coisas que no fundo lhe são contraditórias. E, no entanto, a modernidade talvez seja exatamente isso, a necessidade constante de viver e de amealhar contradições, operando sempre deslocamentos de um polo para outro, relativizando e jamais absolutizando. Não foi provavelmente uma pergunta que o Will fez, não. Ele fez uma reflexão muito interessante sobre esse sentido da ambivalência que se contém na tecnologia, né? Porque a tecnologia é neutra, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Ela pode ser usada para encontrar a forma mais econômica de matar 6 milhões de pessoas no Holocausto nazista e pode ser usada para encontrar alívio para problemas, enfermidades e soluções de conforto, etc., para a melhoria da vida. Então, tanto pode ser usada para a morte, como pode ser usada para a vida. Ela é absolutamente neutra. Depende dos valores de quem a comanda. E nessa ambivalência que o Ivo falou, o problema justamente é o problema dos valores. Quer dizer, qual é o mecanismo que está por trás do comando deste processo de inovação tecnológica no mundo moderno, que está devastando o planeta, que está acabando com as relações humanas, está coisificando o ser humano, está aumentando os clientes da psicanálise, está aumentando a perplexidade, está aumentando o vazio, o sentimento de vazio que assola todos nós. Quer dizer, o que está por trás de tudo isso? Será o bem ou será o mal? Essa pergunta eu também faço a mim mesmo e faço a todos. Professor, no bloco anterior o senhor chegou a falar de Fausto. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua aqui na Universidade Estácio de Sá sobre Goethe. Então eu teria uma consideração a fazer, que o artista ele é considerado demoníaco por ser transgressor, por estar sempre em busca do novo, por estar sempre rompendo com alguma coisa. O que o senhor teria a complementar aí nesse sentido? Isso está relacionado com algo que eu falei sobre você romper criando ou romper para desfrute. Romper qualitativamente ou romper quantitativamente, caindo no Dom Juanismo e na repetição, né? Agora, no caso do artista, é mais do que isso, é uma inquietação. Ele não rompe porque ele quer aparecer na mídia, não. O Van Gogh nunca quis aparecer em mídia nenhuma e jamais apareceu em mídia alguma, jamais vendeu um quadro na vida dele, né? Ele sente uma necessidade fundamental de fazer aquilo. É uma forma de expressão e é uma forma de vida. Então o artista ele é um inquieto por natureza e por isso mesmo é que ele tem um pacto com o demônio. Que ele é um indivíduo que perturba, que cria, que inova. Talvez ele seja... E acima de tudo ele é condenado pelo fato de ser artista, né? Quer dizer, não os do mundo moderno que ganham fortuna, mas os são condenados. Ele seja, talvez o grande pacto do artista seja com o ser humano, né? Na sua plenitude. Na sua plenitude. O que a sociedade não consegue perceber, né? Não, e aí o vê como diabólico, como demoníaco, como, né, aquela flor do mal, né, para usar a expressão. Do Baudelaire. Do Baudelaire, mas eu acho que pelo olhar do Ivo eu sinto que ele tem uma pergunta também sobre literatura, né? Não, quer dizer, sim e não. É que eu não... A
palavra abismo no subtítulo do livro do professor Nelson me provoca uma certa associação no tocante ao absurdo presente na obra de Kafka, que também sei ser do agrado e da especialidade do professor Nelson. Quer dizer, em que medida o seu conceito de abismo propõe um diálogo com o absurdo de Kafka? Olha, todos os abismos e todos os absurdos são minha especialidade. Aí não há muito o que fugir, não. Kafka, ele realmente é considerado um dos profetas do absurdo e tal, né? Ele profetiza um mundo absurdo, em outras palavras. Não é um mundo absurdo, é um mundo inteligível. E a proposta de Kafka foi uma proposta, mais a proposta de fazer aquilo que nós poderíamos chamar de a patologia da normalidade. Há uma normalidade, a qual todas nós obedecemos, todos nós seguimos, os rituais de nossa vida, as motivações, as carreiras, o dinheiro, o ganho, o lucro, a mídia. Será que essa normalidade é patológica? Será essa normalidade normal? Será para isso que o homem construiu a civilização durante 6 ou 7 mil anos, para chegar a esse ponto, para produzir Bill Gates? Né? Será que é isso? Bom, se é isso, Kafka tem razão. Né? Esse mundo é absurdo. É um mundo completamente louco, ninguém mais está entendendo mais, não tem mais pé nem cabeça. Né? Então eu acho que ele propõe muito na obra dele esse tipo de meditação. Vamos proceder a um exame para saber se essa nossa normalidade é normal ou é patológica. Porque há tempo de corrigir, e aí vem até o teu problema da tecnologia. Né? Nós estamos aí até com a produção de homem em laboratório. Nós estamos revivendo Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Então nós podemos produzir, quem sabe, um tipo de homem que seja capaz de reagir de maneira criativa a essa loucura que está acontecendo aí, né? Realmente os valores estão perturbados, não há mais uma central, uma diretriz. O jovem principalmente sofre muito, porque ele fica perplexo, ele vê comportamentos contraditórios, ele vê que a retórica não bate com a realidade, ele vê uma série de absurdos embutidos no cotidiano, e ele perde um pouco o norte, ele não sabe mais o que ele vai fazer da vida dele, que sentido tem essa vida, para que ele está vivendo, né? As crises existenciais da juventude são muito comuns, e por incrível que pareça, a sociologia tem esse hábito de fazer estatísticas. A estatística de suicídio de jovem na Europa, nos países ricos, nos Estados Unidos, etc., é altíssima. Altíssima. Doutor Nelson, assim, eu teria uma pergunta. Acho que isso permite uma dedução, quem sabe, meio fantasmagórica, né? Estariam orquestrando como uma das estratégias do abismo condições situacionais para o consumo da droga? Não, eu não acho que exista nenhuma orquestração, não. O que existe é um aproveitamento. O que existe é as pessoas aproveitam nichos de mercado, que é a palavra da moda, nicho de mercado. Aproveita o nicho de mercado e vai entrando e ganha dinheiro como pode. Porque, droga, prostituição, assassinato por contrato, o que você quiser. São nichos de mercado que estão surgindo por aí. Porque essa potencialização no consumo de droga também alimenta aquela anestesia interpretativa. Não tenha dúvida nenhuma. Tudo isso faz parte de um jogo que se joga sem saber que se está jogando. Esse é que é o pior. Porque quando a gente sabe que está jogando um jogo, o jogo inclusive tem regras. Agora, quando você não sabe que está jogando jogo nenhum, inclusive você não obedece também a regra nenhuma. Né? Você vai para a noite com a música maluca, essa música chamada de metaleira, com essas luzes enlouquecidas. O que é isso? É para a pessoa não pensar, não conversar. Ninguém pode conversar num lugar desse. É um barulhão descomunal, luzes tremendas, né? A pessoa vai para lá para outras coisas. Né? E nós sabemos muito bem para que é. Né? Então é todo um processo de alucinação coletiva. É um processo de fuga. A minha pergunta Agora, fugindo de quê? Que é a grande pergunta que nós temos que fazer. A minha pergunta é exatamente sobre isso, doutor Nelson, porque eu confesso ao senhor da minha perplexidade, igual à sua, diante de um quadro tão complexo como o nosso.
Mas a minha pergunta que eu faço a mim e agora faço ao senhor é: como entender a servidão humana? Ao longo de séculos, não percebendo a própria autodestruição e não querendo a tomada de consciência, né, sobre o momento vivido, vivendo também febrilmente, tentando não pensar sobre o sentido de estar no mundo, né? Como entender esse processo? Não sei se o senhor teria uma resposta. Não, nas civilizações antigas, antes da civilização materialista moderna, você tinha pelo menos uma central religiosa que justificava tudo, as injustiças sociais, justificava tudo, né? Havia, evidentemente, sempre aqueles que não acreditavam nas versões oficiais. Se as pessoas acreditassem, não haveria ladrão de tumba no Egito, né? O Egito vai arrombar, porque não acredita em nada daquilo que está ali, vai buscar o ouro que está ali metido. Mas, de qualquer maneira, havia uma central, havia uma referência, né? O mundo veio orientado por referências até muito recentemente. Do século XVII para cá, no Ocidente, principalmente, em outras culturas menos, e quase nada, mas no Ocidente principalmente, é que essa central de referências começou a ser demolida. No século XIX, ela acabou balançando e no século XX desabou completamente. Perdemos a nossa estrutura de referência, né? De forma que a servidão humana, que pode ser entendida no sentido existencial, pode ser entendida no sentido material, quer dizer, o escravo trabalhando para o senhor e tal, e pode ser entendida no sentido psicológico, de um domínio de uma pessoa sobre a outra, que transforma numa espécie de, aquilo que eu chamo de gigolotagem profissional, né, que é o gigolô explorando a mulher e tal. Isso existe em todas as facetas da vida, a exploração do homem pelo homem, em todas as suas dimensões, psicológica, moral, financeira, social, econômica, né, e existencial, né? E pode ser entendida de diversas maneiras. Os filósofos da história, principalmente os otimistas, e aqueles que têm uma vertente até religiosa, que começa no século XII, XIII, com Joaquim de Fiore, né, percebem tudo isso como uma rota de sacrifícios que nós temos que cumprir para chegar ao milênio, chegar à salvação, né? Hegel seculariza isso, né? E vê também na história, a história da liberdade, a história